Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Douglas Rodrigues e vou conversar com o sócio da PwC, Bruno Porto, por videoconferência. Bruno tem 43 anos e veio conversar com a gente sobre as perspectivas para a economia brasileira no próximo ano. Bruno, obrigado por ter aceitado o convite. Douglas, obrigado. Prazer é meu estar aqui com você hoje, com sua audiência também. Vai ser um ótimo bate-papo. Obrigado pelo convite. E agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 23 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando: o Brasil deve crescer quanto no próximo ano? Douglas, eu acho que teremos sim crescimento do PIB ano que vem. Temos uma estimativa PwC globalmente para todos os países, incluindo o Brasil, que em outubro de 2021 colocou ali 1,5% de crescimento do Brasil estimado. O Brasil, de fato, vem de um ano, 2021 agora, de crescimento relevante, a ser fechado, mas entre 4,5% a 5%, que é um retorno, é o retorno ao crescimento depois de um ano muito ruim, que foi de 2020, com a Covid. Todas as economias globais sofreram bastante com quedas de PIB, queda de atividade econômica. Então, eu acho que esse ano 21 é um ano de recuperação e 22 continua a recuperação e vai ter um crescimento ainda, um resquício de crescimento de 1,5%, pequeno comparado à média mundial, mas também estimado para o Brasil em 2022. O crescimento, apesar de ser um pouco abaixo da média mundial no próximo ano, qual a sua avaliação para o saldo dos anos 2020, 2021 e 2022? O Brasil vai sair melhor da pandemia? Quais são as áreas onde o país conseguiu ter algum avanço institucional e vai ter um crescimento mais saudável, digamos assim? Acho que o Brasil passou por um momento complicado de pandemia, né? A reação foi um pouco mais lenta do que em outros países. Então, a vacinação, quando começou, de fato, ela foi feita de maneira até rápida, né? Os estados, municípios, próprio SUS atuaram de forma coordenada e organizada. Acho que a vacinação alcançou percentuais importantes da população, até ultrapassando outros países que tinham iniciado, teoricamente, antes de nós. Então, o Brasil, ele hoje, em 21, final de 21, nesse momento agora de transição, já está um pouco melhor com relação à Covid. A Omicron, estamos aguardando para ver que tipo de efeito ela vai ter. Mas o Brasil, em 20, ano de pandemia, ano crítico ali de saúde e de lockdowns, foi um ano complexo. Em 21, acho que com a vacinação alcançando mais de 60% da população e crescendo ainda mais, a gente viu alguns setores, Douglas, tendo uma atividade relevante e contribuindo para a economia brasileira. Sem dúvida, o agronegócio continua forte, tem seus desafios, mas eu acho que é um setor icônico para o Brasil. O setor também de mineração, extrativo, batendo recordes. Eu comento que provavelmente o número de 2021 de exportações para a China vai ser o recorde histórico do Brasil, ultrapassando, provavelmente vai ficar próximo dos 90 bilhões de dólares, número a ser definido ainda. E assim, o varejo tem retomado, novos modelos de negócio. A gente viu também o setor de saúde reagindo bem e tendo um crescimento. Então, são setores que no Brasil tiveram destaque em 21 e que em 2022 provavelmente continuarão. O Brasil fez um ótimo trabalho também com o setor de infraestrutura, trazendo para a mesa aqui algumas novas concessões, algumas mudanças relevantes regulatórias, notadamente na área de saneamento, e isso tem atraído investimentos importantes para o Brasil nessas áreas. Acho que 21 a gente viu um pouco disso, né? Rodovias, toda essa parte de infraestrutura, transporte, eu acho que a gente tem a ganhar com o que aconteceu e em 22 consolidar isso.
Normalmente esses investimentos em infraestrutura, eles são feitos mais a longo prazo. E com as mudanças regulatórias que o governo e o Congresso vem fazendo nos últimos anos, quando que isso vai dar resultado que a população vai sentir na prática mesmo? Quando que o emprego nesse setor vai retomar com maior fôlego? Já a partir de 2022? Para alguns, sem dúvida. Acho que a gente tem ativos que foram cedidos, enfim, já em atividade, haverá mudanças, sem dúvida, em novos investimentos. Então, você tem efeitos de curto prazo, claro, em menor escala, mas de médio prazo relevantes de investimentos no setor. Esses investimentos estão contratados, vão acontecer. E de longo prazo, sem dúvida, né? São investimentos que olham aí um patamar de 30 anos. E a adesão, né, de investidores nas rodadas, a visibilidade que isso teve, foi bem interessante porque mostra a aposta de que são investimentos que vão dar um retorno esperado para o investidor. Acho que o Brasil, quando ele exercita esse tipo de atividade, de abertura, ele traz benefícios para a economia, se bem feito, né? Acho que a gente vai ver, sim, entendo que em 2022 ainda algumas rodadas, né, desse plano de privatizações e rodadas de investimento e novas concessões, podendo ser maior. Acho que tem uma visão aqui mais ambiciosa ainda desse tipo de movimento, e a ideia é atrair investidores, não só os nacionais, mas também os estrangeiros, Douglas. A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, tem incentivado bastante que o país siga por esse caminho, buscando mais investimentos pela iniciativa privada em vez de gasto público. Podemos dizer que o Brasil vai ter um crescimento mais saudável nos próximos anos se seguir com esse caminho, ou ainda é necessário que o governo faça investimento próprio com maior vigor? Na verdade, acho que há um espaço para os dois investirem, né? Acho que tanto o setor privado fazendo sua parte, tem vários investimentos que foram cedidos no passado, muito sucesso, que ajudam demais a economia, mas o papel do governo também é importante, né? Então, as PPPs, por exemplo, esse modelo é um modelo muito importante que auxilia o desenvolvimento regional em diversos lugares. Então, acho que a junção de concessões, de atrair o setor privado para fazer investimentos importantes de infraestrutura e de toda sorte, né? Acho que é super importante o papel do governo também em participar junto com o investidor e, às vezes, também promover junto, né, o governo, quando eu coloco aqui executivo, legislativo, judiciário, todos promoverem esse ambiente favorável para investimento, né? Acho que o investidor ele quer segurança, ele quer perceber que o governo também compartilha dessa visão de longo prazo para que se façam presentes aqui esses tipos de investimento, né? Que, como você falou, são de longo prazo e são investimentos pesados e super relevantes, geram emprego, geram desenvolvimento. Isso claramente está atrelado com o nosso desenvolvimento. Agora, tem algumas reformas que não devem ser aprovadas no próximo ano, já que estão chegando as eleições majoritárias, tanto para o governo federal, governos estaduais e etc. A reforma administrativa e a reforma tributária talvez só devem ficar para o próximo mandato presidencial. Você acha que isso pode ter algum impacto nos investimentos no próximo ano? Eu acho que, quando você olha o histórico de reformas, esperava-se muito a administrativa e a tributária para esse ano, e uma tributária mais ampla até. Elas são sinalizações, Douglas, para os investidores, para a população de forma geral, né, de ajustes que o governo, de um lado, né, via reforma administrativa, revisitar, modernizar, digamos assim, né, a função do Estado com a reforma administrativa, alocar investimentos, custos e despesas governamentais para outras áreas. E a reforma tributária para criar um ambiente mais seguro de arrecadação, de distribuição de recursos e até da maneira como o contribuinte recolhe tributos no Brasil. Então, essas duas reformas elas seriam bons sinais de que o governo estaria promovendo esses ajustes importantes, né? De um lado, abordando questões fiscais relevantes que o governo aborda. Acho que o Brasil
com esses aumentos agora de Selic, quase a 10%, já está chegando num patamar de quase 90% de dívida sobre PIB, que é um patamar também mais alto na história, quanto da reforma tributária para atacar esses problemas estruturais que a gente tem da forma como os tributos são recolhidos no nosso sistema tributário. Então, essa frustração em 2021, ela causa uma certa insegurança, né, que vai ou não vai acontecer, então investimentos às vezes são postergados e decisões são revistas. De fato, em 22, temos que ver como é que o ano legislativo vai começar, porque eles estão tramitando. É um ano de eleição, a gente sabe que é mais complexo. E lembrando que a reforma, né, da Previdência, em que pese ter sofrido ali algumas mudanças no final, ela foi bem ambiciosa e houve ajustes, mas sua aprovação foi um bom sinal ali de harmonia entre os poderes e houve boas reações, né? O Brasil reagiu ali em 19 com crescimento importante. Acho que foi um ano importante de crescimento, um ano importante de otimismo, e o mercado reagiu, o desemprego começou a diminuir, e aí veio a Covid em 2020 e bagunçou um pouco o cenário, não só do Brasil, mas de todo mundo. Por outro lado, também teve uma aceleração da inflação que acabou desorganizando uma parte da economia. A população mais pobre, principalmente, sentiu no bolso o aumento dos preços dos alimentos, combustíveis e energia. O senhor acha que esse cenário pode se repetir no próximo ano? Como que o senhor avalia o comportamento da inflação? A inflação, de fato, ela surgiu dessa quebra de cadeias de suprimento. Acho que o mundo se desorganizou na maneira como operava, né? Acho que a gente viu canais de suprimento se fechando, diminuindo, preços subindo, os commodities estão aumentando também. Enfim, é um novo momento que a gente precisa saber se essa inflação ela é temporária, ela é um soluço, em razão dessas quebras de cadeia de suprimento que tem se regularizado, ou se de fato é um novo fator estrutural que a gente vai passar por alguns anos, né? Se é um ciclo. Então, há essa dúvida também, há essa preocupação nos Estados Unidos. Né? A gente vê o mundo hoje preocupado com a inflação estrutural, uma inflação que vai ser mais difícil de corrigir. Ou vai ser um cenário, que eu acho que é o que se estima, né, de uma inflação saindo desse patamar de 10%, que deve chegar esse ano, para voltar para um patamar de 4%, 5% em 2022. Acho que a expectativa é que isso caia por ter sido basicamente um soluço ali, uma desregulada ali que teve entre demanda e oferta, que talvez seja temporária. A ser confirmado, tá, Douglas? A estimativa é que volte de fato ao patamar de 4%, 5% em 2022, com essas cadeias, com a demanda regularizada, a oferta regularizada. Né? A gente viu em 2020 paralisações de forma geral na indústria. Né? Então, insegurança total sobre consumo. O que aconteceria com o consumo? Né? Lockdowns e tal. Então, talvez ali desde aquele momento até agora a gente tenha sentido, a gente esteja, na verdade, sentindo essas desregulações. Importante mencionar aqui também que, como você falou, né, combustíveis, né, commodities, energia, a gente vê esses valores, gás, eles têm subido de forma consistente em razão dessa mudança global de paradigma aqui, de preços, né, dessas commodities. E isso tem pressionado outros custos no Brasil, né? Pressiona câmbio, pressiona... aí vai para o resto da economia, né? Chega na cadeia toda, né? Na cadeia de consumo, na cadeia de alimentos, e tudo isso vai lá para a ponta e é sentido pelo consumidor. Você mencionou também o Auxílio Brasil, que foi a ferramenta, né? Vários governos utilizaram isso como uma ferramenta de manutenção da economia, de promoção de consumo e de garantia, né? Até de renda para as pessoas que tiveram que ficar em casa no lockdown, pessoas que sofreram ali diretamente com a pandemia. Então, assim, o auxílio ele tem servido para isso, ele serviu como
como algo a potencializar o consumo, garantir a qualidade de vida das famílias durante a pandemia, e agora é um regulador também para as famílias que estão sofrendo, por exemplo, com aumento de energia e de gás, que são insumos básicos, né? Insumos, enfim, básico da economia e da vida das pessoas hoje no Brasil. Eu lembro de uma conversa que eu tive contigo há mais de um ano, onde você comentou que o Brasil poderia ter... Havia um risco de ter uma década perdida. O senhor acha que ainda há esse risco, ou o senhor está um pouco mais otimista com o país? Douglas, a visão que eu tenho é uma visão olhando até para o mundo, tá? E olhando para o mundo, eu comentei com você no passado eu morei nos Estados Unidos numa época que o Brasil ali, 2009, 2010, 11, 12, ali no começo da década de 2010. E eu comentei que o Brasil ele foi capa da The Economist na época com o Cristo Redentor decolando, né? Então o Brasil estava num momento muito bom. O Brasil era parte ali do BRIC, né, dos BRICS, junto com Índia e China, Rússia, né? Assim, esperava-se muito do Brasil, né? Então, quando você olha a década passada, né, a gente teve aquela certa confusão ali em 2013, com a população indo para a rua, com aquelas demandas. A gente teve em 2016 também um impeachment complexo que causou uma certa ferida também no país e afetou a economia. Greve de caminhoneiros também afetou ali um ponto ruim ali, de um soluço, de fato, que causou também uma desregulação de cadeia de suprimento. E a Covid em 2020. Então, o Brasil ele sofreu com esses efeitos. Os efeitos externos nos atacaram aqui fortemente. E do nosso lado, o Brasil ele precisa ter essa visão de longo prazo, essa visão de vocação do país. O que é que a gente quer ser? Qual é a nossa posição no mundo? A gente quer ser indústria global? A gente quer focar em consumo? O Brasil é o sexto país no mundo em população, né? Uma população que consome bastante alimentos, que usa celular, tem mais celular do que pessoas, né? Que o setor de saúde é extremamente demandado. Então, assim, a gente tem que entender nossa vocação. Quando a gente olha para a expectativa de 2010 dos BRICS, que hoje já não tem mais aquele apelo todo, né, que tinha no passado, quando você olha aquela estimativa versus o realizado, eu acho que China e Índia chegando agora mais forte, também com suas provações, mas tendo crescimentos relevantes, China e Índia realizaram aquele potencial. Elas estão hoje ali no top 5, né? Índia entrando forte, passando dos 3 trilhões de dólares de PIB, né? E China já, né, passando dos 16, 17. Elas realizaram potencial. O Brasil, infelizmente, a gente, né, figurava ali, até comemoramos quando a gente chegou em 6º lugar no PIB global, passando a Inglaterra em um determinado momento. Hoje, se não me engano, a gente caiu, hoje em 2021, né, acho que esse ano agora, 2021, e 20, né, olhando para 20, acho que a gente caiu para 13º. Então, o potencial acabou não se realizando, né? A gente viu muito ali essa visão do que é o Brasil não se concretizando, né? O que é que a gente precisa fazer aqui? Eu acho que entender o futuro, planejar direito, eu acho que é um desafio que a gente ainda tem aqui, né? Estrutural, né? Para debater. E isso pode causar, como você falou, né? Talvez olhando para o potencial de 2010 e o fechamento em 20, 21, 22, daquela década, né, que iniciou 10 anos atrás, a gente não avançou o potencial que se imaginava. E agora, para os próximos 10 anos, pelo menos no último, a gente teve 2 governos um pouco mais liberais, o governo Temer e o governo Jair Bolsonaro. Diversas reformas foram feitas apontando para um crescimento mais do lado da iniciativa privada. Já na próxima eleição, a possibilidade de tanto do ex-presidente Lula como Jair Bolsonaro, um dos dois, ganharem a eleição. Você acha que, dependendo de quem ganhar, o país vai ter um rumo completamente diferente? Ou esse caminho de mais reformas pode continuar? Eu acho que não vai ser diferente. Veja, Douglas, quando você olha 10 anos para trás, assim, não houve mudanças significativas
de política pontuais ali, né? Pontuais. Acho que o Brasil sempre olhou para o investidor estrangeiro, fomentou, né, a entrada de investidores. Tem diferenças de modelo de como se alcançar isso, né? Entre partidos, entre visões de partidos. Mas eu acho que há um consenso aqui de que o Brasil ele precisa desse dinamismo, ele precisa do setor privado acelerando algumas mudanças relevantes, né, no país. Então, acho que a diferença aqui é basicamente de como se alcançar isso, de como se fazer determinados tipos de concessão, privatização. Eu acho que a gente pode, talvez, focar em como planejar, menos na terminologia e na forma, e focar no que precisa ser feito, né? E aí até fazendo um paralelo com a China, fala-se muito, né, que a China é um país comunista, autoritário, etc. Né? Então, a China é um paradoxo. A China é um paradoxo porque tem um governo comunista, um governo que tem um líder que não é colocado lá por eleições, né? Mas é um país que se abriu ao capitalismo de uma forma como nunca vista. Eu acho que talvez a China hoje seja mais assim capitalista, né, do que o próprio Estados Unidos, do ponto de vista de fomentar negócios, de crescer, desenvolvimento. Você tem uma mistura, aquilo que eu falei do governo junto com o setor privado. Então, o governo ele está ali na infraestrutura, pesado, ele está ali na regulação, né? A gente viu agora com as empresas de tecnologia, o governo regulando. Só que, ao mesmo tempo, Douglas, interessante, é um paradoxo. Os meios de pagamento na China, eles eram privados, né? Chama de o WeChat Pay, o Alipay. Eles eram plataformas privadas amplamente utilizadas pela população que não se conversavam. Então, o dinheiro acabou virando regulado por duas empresas privadas, né? E agora que a China tem falado de digital RMB, etc., e o governo central, o Banco Central Chinês vai regular isso de uma forma mais interessante, né? E aí o Brasil é um pouco diferente. O Brasil, a gente viu o Banco Central, né, o governo, ele regula o PIX, ele é a mão forte, regulando como as transações financeiras são feitas no Brasil. Então, assim, é um paradoxo. Tem muito capitalismo lá também, de toda sorte. Então, acho que o modelo ideal, ele é um modelo que todo mundo senta na mesa, tem consensos de uma visão do que é a nossa vocação, né? Qual é a função do Brasil para a sua população, né? O que é que o governo pode fazer para a sua população e qual é a nossa vocação econômica, tanto interna, né, quanto nossa função como player global. O que é que a gente quer ser nessa cadeia de suprimento global, nessa economia global? Eu acho que a gente precisa entender isso bem, ter consensos para jogar esse jogo, né? E eu acho que esse é o desafio de quem quer que venha assumir, de qualquer governo, em qualquer momento, né? É alcançar consensos rapidamente para a gente realizar o nosso potencial, né? Eu acho que esse é o desafio. O senhor comentou sobre a China. O senhor está otimista com o crescimento do país? Porque um dos riscos para o crescimento global no próximo ano seria uma desaceleração do crescimento da China. Se ela crescer menos, outros países podem crescer menos também, né? Sem dúvida, assim, ela tem crescido, para o Brasil ela tem crescido. Para o Brasil, ela saiu de um patamar de 60 bilhões de exportação do Brasil para lá, de dólares, para 80, 90, a gente aumenta, digamos assim, a dependência da China. E a China, para nós, cresceu, né, no Brasil, comprando principalmente minério de ferro, minerais, de forma geral, né, soja e outros produtos agrícolas. A China para o mundo, de fato, ela foi muito importante, ela dependia muito do mundo até 2008. Até a crise lá dos Estados Unidos, do subprime, etc., a China era muito voltada como a fábrica do mundo em fornecer para os Estados Unidos. Ela sofreu ali, ela sofreu muito em 2008, 2009, e aí eles pivotaram, né, com um termo aí de olhar de outra forma para a economia, e eles começaram a focar na economia doméstica. E Douglas, uma economia que tem 1,4 bilhão de pessoas, que tem um espaço enorme para crescer, para aumentar a renda, para ter mais demanda,
Eu acho que a China, nos últimos 10 anos, cresceu muito em razão também do seu foco no mercado doméstico, né? Então, para o Brasil precisa, acho que depende muito da China como um comprador dos nossos bens, da nossa produção. Isso é claro, né? E tem um desafio nosso aqui, um risco também disso cair. Mas eu acho que a China continua crescendo do ponto de vista doméstico, acho que ela está bem sólida nisso, tem os fundamentos, ela tem tomado, notícia recente aqui também, agora final de 21, provavelmente ela vai ultrapassar a União Europeia como economia, ou seja, você pega a União Europeia inteira, a China vai passar a União Europeia como economia, né? Então está em franco crescimento. E a gente vê a Índia no mesmo caminho. Então, a Ásia e a China é um ecossistema, ela tem trazido Indonésia, Malásia, Bangladesh, Tailândia, ela tem feito acordos regionais, né, econômicos, de abertura econômica regional, né, o RCEP e o CAI, né, que é um que ela fez com a Europa também. Então, ela está, enfim, o caminho é de crescimento. Eu acho que teve a crise de suprimento, né, o supply chain global foi afetado, fala-se muito em nacionalizar a produção. Então, no Brasil, fala-se em nacionalizar a produção de insumo farmacêutico ativo, que é o IFA, né? Que o Brasil hoje importa 95% disso. No passado, importava só 50%, agora importa 95%. Então, essa segurança de insumos, tanto os Estados Unidos, quanto o Brasil, quanto outros países, tem tentado remodelar suas cadeias de suprimento para trazer alguma coisa para cá. Mas eu acho que alguma coisa vai trazer para garantir segurança. Mas a China e a Ásia, como um todo, continuam muito fortes e vão continuar muito fortes em produção, em manufatura. Eu acho que a função deles global de gerar insumos, de ter produção a custo baixo, eu acho que esse modelo continua. Só que o custo não vai ser tão mais baixo assim. Eu acho que o custo aumenta. E uma das razões também para a inflação subir é que o low cost talvez seja uma das coisas que a pandemia tem acabado, né? Mas isso é por causa de um hábito da população ou uma dinâmica do mercado que esteja mudando naturalmente? Acho que dinâmica do mercado. A gente viu a China sendo demandada como nunca, né? Então, a China, as importações do Brasil com a China aumentaram também, de todos os outros países, por incrível que pareça, né? Fala-se, a China não vai conseguir quebrar as cadeias de suprimento. Mas as cadeias de suprimento não quebraram porque a China não tem capacidade de produzir. Quebraram porque a demanda foi grande demais. Né? A demanda é grande, cresceu demais, diferente do que se imaginava com o cenário de pandemia. Então, a China hoje não dá conta. China, quando eu falo China, eu falo Taiwan também, não dá conta da demanda global de semicondutores. Interessante, né? Então, tem que aumentar a produção. Petróleo, idem, os países do Oriente Médio. Acho que energia também, acho que tudo tem crescido, né? Então, o mundo continua crescendo, acho que a ideia cresceu muito em 20, vai crescer em 22, o mundo vai crescer em 22, acho que a média é 4,5%, 5%, se não me engano, do crescimento global, e o Brasil, infelizmente, está abaixo da média, né, do crescimento global. Todo mundo vai crescer em 22, é a expectativa, né? Vai crescer forte. O Brasil, na expectativa, Douglas, é o único país que vai crescer abaixo de 2%, pra você ter ideia. Mas, Das grandes economias. Mas o Brasil está crescendo sobre uma base, em 2021, de alta de 4,5% a 5%. Talvez isso não seja apenas um efeito no cálculo mesmo do PIB? Porque se você olhar o crescimento dos últimos 2 anos, o Brasil vai estar crescendo acima do mundo? Não, acho que talvez o Brasil tenha caído menos do que o mundo lá em 20. Mas em 21, se não me engano, o Brasil, apesar do crescimento ser de 4,5%, 5%, ele fica ali parecido com os Estados Unidos, com os países da União Europeia. Tem outros países na União Europeia, Douglas, crescendo aqui 7%. Né? A gente vê países, eu estou com esses números aqui, a Índia acima de 9%.
A China também com crescimento importante, acima de 7, 8, né? Reino Unido, acima de 6. Estados Unidos, acima de 5 também. Então, a economia, como os Estados Unidos crescer 5, a gente não pode crescer 5, a gente tem que crescer mais. Eu acho que a gente, entenda, o mundo cresceu muito em 21, vai crescer em 22 também muito. Eu acho que a gente não tem surfado, ou não diria aproveitado, mas a gente não se encaixa perfeitamente na cadeia global de crescimento e a gente, infelizmente, não está na mira direta de grandes investidores, né? Então, por incrível que pareça, os investimentos continuam indo para a China, Índia e Ásia, né, Douglas? E, Douglas, importante lembrar o seguinte aqui também, que é um fator relevante de população. O Brasil é um país que tem a sexta população do mundo, 213 milhões de habitantes. A gente só fica atrás de China, Índia, obviamente, Estados Unidos, Indonésia e Paquistão. Tem um mercado consumidor aqui fantástico, uma economia aberta, pujante, temos segurança jurídica, né? Eu acho que é acertar os ponteiros, chegar em consensos, o Brasil decola, de fato, decola mesmo. E a gente a gente não realiza o potencial. Quando a gente fala aqui de 4,5, 5 em 21, é pouco. Quando a gente fala de 1,5, ou se for menos até em 22, é pouco comparado com o mundo, comparado com o potencial, né? Então, de fato, eu acho que reformas vão sinalizar, vão dar mais segurança para investidor. Já vi investidores, os investidores às vezes não vêm para o Brasil pela complexidade tributária, não vêm para o Brasil pela complexidade regulatória, eles não, é difícil, aqui tem algumas coisas que precisam ser revisitadas. A questão fiscal também, essa equação fiscal brasileira, ela precisa ser revista, a gente tem que segurar esse crescimento da dívida PIB, crescido muito, e a Selic agora aumentando. Então, tem um dever de casa, Douglas, importante para o Brasil fazer, e eu vou dizer um negócio, o investidor sentindo segurança, olhando para os fundamentos, a gente só tem vantagem aqui, de população, de hábito de consumo, de abertura econômica, de ambiente, de negócios, né? De preservação ambiental. A gente tem um setor de energia renovável fenomenal no Brasil, né? De energia solar, energia eólica. O que a gente faz aqui é brilhante, podia ser ainda maior. A gente tem uma economia limpa no Brasil, a gente precisa colocar isso de uma forma mais ostensiva lá para fora e, de fato, mostrar que a gente está inserido nisso, né? A gente tem essa vocação. Eu acho que é chegar nisso e mostrar o Brasil dessa forma, né? A partir de 22 e olhando para o futuro. E outro tema que eu gostaria de saber a sua avaliação é sobre o possível aumento da taxa de juros no Banco Central dos Estados Unidos, que vem sinalizando uma retirada de estímulos no próximo ano. Como é que um aumento dos juros dos Estados Unidos pode impactar toda a economia global e o crescimento brasileiro? O capital global, ele é agnóstico ali. Ele vai olhar para onde é que tem um retorno, né? Onde é que eu coloco meu capital e tem um retorno adequado, com menor risco? Essa é a conta. Então, quando os Estados Unidos, que teoricamente tem uma dívida e um juros, uma economia segura, né? O título americano ele é um ativo seguro. Qualquer aumento na remuneração do título americano imediatamente há uma alocação de recursos de investimento para esse investimento seguro, agora passando a ter uma remuneração melhor. Então, qualquer aumento lá tira a alocação de recursos para outros países emergentes como o Brasil, né? Idem, aí quando a gente olha para dentro de casa também, entrando no nosso próprio juros, Douglas, quando a Selic aqui é aumentada, quando o nosso título governamental, né, quando ele aumenta a sua remuneração, a gente já viu isso no passado, né? A gente tira a alocação de capital para economia mais estrutural, para investimentos em mercado de capitais, né? Então, a Bovespa, ela saiu daquele patamar 140 mil para voltou para 5 mil agora, por questão de alocação de capital também, enfim, dentre outras. Mas
qualquer aumento dos juros nos Estados Unidos vai mudar a alocação de capital para novos investimentos no Brasil, né, para um ativo mais seguro, um investimento mais seguro, com a remuneração melhor. Isso é um risco, de fato. A gente já tem sofrido com o nosso aumento de Selic, né, já tem sofrido com queda de Bovespa, diminuição do número de IPOs, de abertura de capital, para exatamente fomentar essa né, nossa economia, esses novos empreendimentos. E isso aumenta a pressão sobre até nosso programa, digamos, de concessões ou de atração de novos investidores. Porque qual é o retorno, né, de infraestrutura? Tem que ser agora acima de 10%. Porque senão é melhor colocar o recurso no título do governo, né, que remunera fixo, remunera com mais segurança. Então, esse é o desafio, né, quando se aumenta juros governamentais nos Estados Unidos ou no Brasil, você muda a alocação de recursos, tira daqui e coloca em outro lugar, e isso afeta a todos, infelizmente. E o Banco Central brasileiro ele também está subindo os juros, como o senhor mesmo comentou. O Banco Central subindo os juros acima do neutro para mais de 10% ao ano, ele pode compensar uma eventual saída de recursos para os Estados Unidos e manter o câmbio estável, digamos assim? Essa, digamos assim, a vantagem é essa, é mais entrada de recursos de estrangeiros para os títulos e um câmbio voltando a se valorizar, né, o real se valorizar perante o dólar. Hoje, acho que, atualmente, né, mais recentemente, agora final de 2021, a gente vê um dólar num patamar acima de 5,50, beirando 5,70 em alguns casos, também cotações recorde para a moeda americana no Brasil. No passado, a gente já viu isso acontecer, né? Na medida que a Selic aumentava, a gente via a correlação do dólar, do real, se valorizando perante o dólar, né? Então, na época lá de Selic 14%, 16%, lá 10 anos atrás, né, o dólar, a gente tinha dólar que chegava a 1,60, R$ 2, né? Claro que tem outros elementos, na inflação, etc., fazem o dólar também se valorizar, mas, de fato, concordo com você. Se houver aumento de Selic, provavelmente talvez tenha esse efeito de investimento. Claro que não é só essa conta, né, Douglas? Lembrando que o risco do investimento também é avaliado, né? O selo de investment grade do Brasil, se isso vai ser reconquistado. Então, são outros fatores que a gente pode ver um cenário de aumento de Selic e não valorização do nosso real, por exemplo. E chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Bruno Porto, sócio da PwC Brasil. Douglas, prazer é meu. Espero que 2022 seja um ano muito bom para o país. Espero que o crescimento aconteça no patamar estimado ou até além, né? E vamos buscar esse consenso. Acho que o país precisa disso. Realizar esse potencial maravilhoso que o país tem. Só agradeço. Acho que nos falamos lá em 2022 também para fazer um acompanhamento, mas temos muito trabalho a fazer também para o país crescer. Vamos em frente. Obrigado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 23 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!